Nós estamos aqui na nossa aula, chegamos no mês de Tishrei. Por incrível que pareça, hoje é o último dia do mês de Tishrei. Hoje é dia 30 do mês de Tishrei, que também é o primeiro dia de Rosh Chodesh Mar Cheshvan, né, que está iniciando agora. Aliás, Chodesh Tov, Agit Chodesh, para todo mundo, hoje à noite. Então, nós vamos ver justo o Mazal, vamos ver justo o signo do mês de Tishrei que está acabando agora. E é o Mazal de Moznaim, em hebraico se chama Moznaim, que é o Libra, tá certo? E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Signo é Libra, eu estou compartilhando com vocês o documento aqui que nós vamos seguir. Signo Libra, Mazal Moznaim. De 23/9 até 22/10. O mês é o mês de Tishrei, o elemento é ar, a letra é a letra Lamed, a tribo é a tribo de Efraim, o planeta regente é Vênus, e o sentido é o tato. Vamos ver quem nasce durante esse período do mês de Tishrei, quais são as características e as tendências que, eventualmente, ela possa ter por conta da influência do seu signo, né, do mês, né? Vamos lá. São pessoas felizes e acolhedoras, recebem a todos com face sorridente, com seus dentes expostos, estão sempre sorrindo. São diplomatas, não gostam de brigas e intrigas. O seu elemento é o ar, importante saber do ar, que a gente vai falar bastante sobre ele. Portanto, não são agressivos igual a tendência das pessoas de signo cujo elemento é fogo. Quais são os signos fogo? Áries, Leão e Sagitário. São pessoas normalmente mais empolgantes, são pessoas mais quentes, porque está ligado com fogo. E as pessoas que são de ar, então são mais tranquilas, então são menos agressivas, né? Então isso que está querendo dizer aqui. Então, ar, sabe? O ar se adapta em qualquer lugar, então eles conseguem levar numa boa, então não são pessoas agressivas, tá? Como as pessoas que nascem no signo de fogo, Áries, Leão e Sagitário. São calmos, tranquilos, gostam muito de pessoas, mas não de muitas aglomeradas. Não é que ele gosta de muita muvuca, tem gente que adora, quanto mais pessoas, melhor. Ele gosta de estar com pessoas, mas também não muitas pessoas juntas. Por quê? Porque eles não suportam muito agito. Entendeu? Não é só pessoas igual pessoas de fogo adora. Entendeu? Ser o rei da cocada, nós falamos quem é leão gosta, quem é Áries gosta, Sagitário, são pessoas que gostam de estar chamando a atenção. No caso, eles gostam de pessoas, mas não gostam assim de muito agito como os demais de fogo. Adora fazer as pazes entre as pessoas, a harmonia é o seu maior legado, unindo os que estavam em conflito. É um papel que eles têm. A gente vai ver por que eles têm. Vamos tentar entender por que pessoas que nascem no signo de Libra têm essa facilidade de fazer a paz entre as pessoas, sendo capaz de discutir com cada um dos lados, entendendo muito bem cada argumento. Tem inteligência e tato de sobra para liderar isso. Deixa eu explicar. O signo que a gente diz Libra é uma balança. A balança tem dois pratos. Os braços da balança têm dois lados, tá certo? Então, ele é capaz de compreender os dois lados e dar argumento para os dois lados, para o lado da direita, para o lado da esquerda. Então, quando ele vê pessoas que estão em conflitos, ele conversa muito com cada uma delas, em particular, entendendo o problema de cada uma delas, e depois ele ainda consegue fazer a conciliação entre os dois. Esta é a ideia do porquê que eles têm facilidade de criar paz e harmonia entre duas pessoas que estão discutindo. Nós vamos ver isso, vai estar escrito aqui. Signos de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, são intelectuais, gostam de ler livros, mas acham que sabem de tudo. São flexíveis e fáceis de serem influenciadas por conta do seu conflito interno na dificuldade de decidir coisas. Presta atenção. Nós falamos que ele tem dois braços, direita e esquerda, balança. Ele consegue entender tanto a opinião da direita como da esquerda. Sabe o que isso gera? Ele consegue, então, facilmente criar argumentos para poder fazer união entre aquelas pessoas. Só que com ele é um grande problema. Uma vez que ele entende o tico e o teco, sabe, são dois lados que estão falando da cabeça dele, isso gera um conflito muito grande para ele. Ele não consegue decidir, porque todas as opiniões da direita e da esquerda têm base e fundamento e ele consegue ver as duas como reais.
Então, um dos seus problemas maior, pessoas do signo de Libra, é a falta de decisão, porque ele não consegue decidir, porque ambas as opiniões têm fundamento, e isso é meio complicado. Ele consigo mesmo sofre disso. Com os outros fica mais fácil, porque os outros se sentem confiantes de conversar com alguém que nasce, que é o libriano, com a pessoa que nasce do signo de Libra, porque o cara que gosta de falar, ele vai te escutar, ele vai entender o teu lado, você não vai argumentar, então as pessoas confiam nele. Então, por isso que ele consegue tirar o conflito das pessoas, mas o dele é um problema sério. Portanto, pais de filhos de Libra, quer dizer, se os pais são de Libra, precisam olhar e escolher bem quem são os seus filhos, quer dizer, na verdade, seus filhos, né? Seus filhos, eles são de Libra, então os pais têm que tomar muito cuidado, porque os filhos de Libra vão com qualquer um, tá ligado? Quer dizer, se tiver um grupo ruim, ele vai ser ruim. Se tiver um grupo bom, ele vai ser bom, porque ele se adapta a qualquer ocasião. Libra se adapta a qualquer balança, a qualquer balde da balança, se é do lado direito ou do lado esquerdo. Isso é um problema. Isso pode ser um grande problema, pode ser muito perigoso com quem eles se envolvam, porque se eles vão se envolver com pessoas ruins, então eles vão ser ruins. Eles não têm problema de se adaptar. Igual o ar, que se adapta em todo e qualquer lugar. Tem um signo de ar. Balança é o seu símbolo. São, portanto, pessoas que julgam e opinam, ora uma coisa, ora outra coisa. Por conta disso, podem alterar constantemente suas ideias durante uma intermediação qualquer. Veja, julgamento é o início de Tishrei, é o mês que nós somos julgados. Rosh Hashanah é o dia Yom Hadin, é o dia do julgamento, tá certo? Então, eles gostam de julgar, gostam de opinar. Só que eles podem, que nem eu falamos antes, todas as ideias têm a sua opinião, e é incrível como ele pode mudar de opinião da água para o vinho, assim, num instante. Hoje ele está falando sim, amanhã ele vai te provar que não, e ele vai ter argumentos para o sim, vai ter argumento que não, para o não. Então, porque eles são pessoas, nesse aspecto, instáveis, porque eles têm argumentos para lá e para cá. Esse é o X da questão. Por isso eles gostam de julgar, gostam de opinar, gostam de se enfiar em qualquer situação dando a opinião deles. Quando irritadas, utilizam a inteligência para não serem pessoas agressivas, como os de fogo. Pessoas de fogo, que a gente tinha falado anteriormente, né, como leão, etc., são pessoas que, quando se irritam, aí a casa cai. Quer dizer, eles ficam extremamente nervosos, agressivos, etc. Os caras de ar, não. Aqui em Libra é de ar, então eles têm inteligências para poder relevar, apesar de que elas ficam ofendidas, mas elas se recuperam rápido dessa sua ira, desse nervosismo, algo que é muito positivo. Por que ele se recupera rápido? Porque é ar, sabe? Agora ele ficou irritado com você, mas amanhã passa, sabe? Ele consegue move on de uma maneira mais fácil. Os de fogo já levam mais de uma maneira mais difícil. O estado de espírito dele altera como uma balança para cá ou para lá. Ora ri para você e, ao mesmo tempo, subitamente, ora chora e fica triste. Quer dizer, um cara que muda, sabe? Uma hora ele está rindo, de repente o cara muda e está chorando. Fala, cara, o que aconteceu? Um minuto atrás estava rindo. E ele muda a opinião, o outro lado fala mais pesado e pronto. É uma característica do elemento de ar, mudança rápida e alteração constante. Vocês estão vendo que o elemento tem a ver, o signo tem a ver, o símbolo do signo tem a ver. É impressionante, né, quando a gente começa a olhar isso. Possuem, por conta disso, dupla personalidade, parecido com os de signo de Gêmeos. Lembra? Gêmeos é dois irmãos parecidos, mas não são a mesma coisa. No seu caso, os dois lados da balança. O que faz? Gêmeos, a gente entende que são duas pessoas, mas numa balança, que nem nós falamos, nós temos o prato da direita e o prato da esquerda, são duas. Então, é como dupla personalidade, que leva a ele um conflito interno de se questionar, afinal, quem sou eu? Eles têm dificuldades de entender a si próprio por conta desse conflito, porque os dois lados têm razão e eles não sabem definir quem eles são. Uma vez que são capazes de provar e entender os dois lados opostos da balança, então fica muito complicado, balançando assim sua própria escolha, dificultando sua decisão, podendo gerar uma quebra interior muito grande e, eventualmente, levá-lo a uma depressão pela falta de sua autodefinição.
ele não consegue chegar a um veredito de quem ele é. Ele entende dois caminhos, os dois caminhos têm razão, e isso gera um conflito nele. Para os outros, é legal isso, porque ele consegue expor as ideias para os outros e acaba chegando a uma conclusão. Mas nele, para ele, ele não consegue tomar conta disso sozinho. Então a gente vai ver que aí o resultado é que ele tem que procurar ajuda de um segundo para poder eventualmente mostrar para ele o caminho correto, porque senão ele vai ficar no conflito direto, sem saber se autodefinir. Gostam de ordem, mas organização moderada. Não são obcecados por ela como o signo de Virgem. Nós estudamos que o mês de Elul, quem nasce no mês de Elul, que é o signo de Virgem, nós falamos que são pessoas extremamente obcecadas com organização, com ordem, com limpeza. Isso nós somos pessoas que nascem em Elul. Já as pessoas que nascem em Tishrei, eles são organizados, eu coloquei aqui moderado, porque eles são tão obcecados como as pessoas de signo de Virgem. A visão em geral da vida está focada no meio copo vazio. Curioso. As pessoas de Libra, eles estão sempre se culpando, então eles olham sempre o meio copo vazio, mas não que eles são pessimistas, parecem ser pessimistas por conta disso. Eles observam sempre o que está faltando, mas não por mal. Sabe, vai ver o copo, meio copo, e fala, está faltando ainda meio copo. Portanto, diversas vezes levam a fama de serem pessimistas, apesar de que, de fato, eles não são. Não são pessoas pessimistas, não são. Mas sempre ela vai olhar aquilo que vai precisar aprimorar, melhorar, etc. Então, pode parecer diante das pessoas, pô, você não fica contente que já está com o meio copo cheio. Eu falo, não, porque ainda tem que fazer, entendeu? Então, as pessoas podem, às vezes, julgá-las como pessimistas, quando, de fato, elas não são. Tem tendência para ser uma pessoa pseudo-preguiçosa. Quer dizer, parece, a gente vai falar, parece, lembra que a gente tinha aquela propaganda de Denorex, daquele shampoo que falava parece, mas não é. Então, ele fala o seguinte, elas têm a tendência de ser pessoas assim, pseudo-preguiçosas, falsas, mas, na verdade, é uma falsa impressão. Longe da preguiça das pessoas do elemento terra, tem pessoas, por exemplo, touro, virgem, capricórnio, tem uma certa preguiça, porque a terra, lembra que a gente falou, traz a pessoa para a terra. A terra representa o nível mais baixo, onde a gente pisa. Então, leva a pessoa que está em depressão, ela está na terra, sabe? Ela caiu no buraco, ela está no abismo. Então, a gente chama de terra. Então, por exemplo, pessoas que nascem em signos de elemento terra têm esse lado mais pacato que a gente falou, gosta de ficar mais recatado, não gosta de balada, não gosta de ficar saindo muito, gosta do seu quarto, da sua casa, etc. Pessoas mais estáveis, né, num ponto só. Mas não que os caras de Libra sejam assim, não. Apenas sentem que após o expediente, depois que eles trabalham, eles estão esgotados. Porque, na verdade, eles não param nunca, sabe? Como o ar que vai para lá, para cá, para cá. Afinal de contas, o elemento é o ar. Quando descansam, simplesmente capotam, gerando a impressão aos demais como preguiçosos. Porém, definitivamente, eles não são. Então, por isso que às vezes eu falo, ele é preguiçoso. Não é preguiçoso, ele simplesmente está descansando, porque quando ele acorda, ele não para. Sabe? Não para. Então, ao contrário, por serem de ar, são muito ativos, sempre em constante movimento. É igual o Luft, igual o ar, que está sempre para lá e para cá, em cima, abaixo, não para quieto. Então, assim eles são. Então, quando eles descansam, parece que eles são preguiçosos, mas não são. Adoram comer, principalmente doces. Não é o mês das festas, é o mês de Tishrei. Rosh Hashanah, Sukkot, mel, ralá com mel, maçã com mel. Entendeu? Então, eles gostam de comer doces por conta da influência das festas desse mês de Tishrei e também por conta do planeta regente, que é Vênus. E Vênus, a gente sabe, que é o que representa o prazer. Vênus está ligado com prazer, está ligado com relação, está ligado com amor, está ligado com vermelho, etc. Isso tem a ver com o mês, tem a ver com o planeta regente, que é Vênus, né, que ele toma conta de Libra. Então, por conta disso, são pessoas que têm tendência a prazer para as coisas doces e, portanto, têm tendência para a obesidade. Tem que tomar cuidado. Pregam a justiça e a lei, são corretos e sabem muito bem argumentar e lutar pelo que é certo. Lembra que ele falou que eles julgam a balança, a Libra, a balança julgam? Julgamento, Rosh Hashanah, então dariam bons juízes ou advogados, porque eles gostam da lei, são corretos, etc. A gente já vai ver que tudo isso que eles fazem é com uma certa frieza. E a gente já vai ver isso em detalhes, eu vou explicar isso para vocês quando chegar lá.
Mas eles gostam de determinar para lá, para cá, para fazer as coisas certinhas. Julgar é com eles mesmos, né? Ser advogado, advogado. Tishrei é o seu mês, inicia-se com o dia do julgamento, que é o dia de Rosh Hashanah, e na Kabbalah consta que esse é o primeiro dos 6 meses femininos. Deixa eu explicar para vocês. Aliás, vai estar escrito aqui, então não preciso nem explicar, porque eu já escrevi. Assim, desde Tishrei, entendeu? Até Nissan são os meses femininos. De Nissan, entendeu? Até Elul são os meses masculinos. Então como é que funciona assim, ó? Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes são femininos, tá certo? Libra é Tishrei. Então vamos lá, Tishrei, Reshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Você está entendendo? Está na ordem depois de Tishrei, nos meses em hebraico. Então, Tishrei é Libra. Então, tá certo? Reshvan, que é o mês que vem, que está entrando hoje, vai ser Escorpião, que a gente vai estudar na aula que vem. Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes são femininos, receptores. Então, quando eu digo receptores, vírgula, é o lado mais fraco, comparando com o masculino. Já os meses de Áries é Nissan, Touro, Iyar, Gêmeos, Sivan, Câncer, Tamuz, Leão, Av e Virgem, Elul, são masculinos, são doadores, ao lado mais forte. Libra é o primeiro mês dos meses femininos. Quer dizer, os meses foram divididos, entenda o que quer dizer feminino e masculino. Tem aquele que dá, aquele que recebe. O mundo foi criado, sol, dia e noite, macho e fêmea. Então, os meses também estão divididos masculino e feminino. São 6 femininos, que recebem mais do que dão, e são 6 que dão mais do que recebem. Isso de uma maneira geral. Então, a Kabbalah assim fala. Então, agora, imagina Libra, é o primeiro mês feminino. Então, esta é a razão de sua fraqueza ao escolher qual lado da balança deve seguir, gerando dúvida. Uma vez que Libra é o primeiro mês feminino, e feminino representa o lado mais fraco e não o lado mais forte, ele é o primeiro dos meses femininos, então ele tem uma certa fraqueza na hora de escolher qual que é o lado que ele deve seguir. Dúvida é o seu pior defeito. Tá vendo qual é o pior defeito de pessoas de Libra? Que eles não sabem o que fazer da vida, pois ela conduz a pessoa à tristeza. Certo? Nossos sábios nos ensinam que não há maior felicidade do que destrinchar as dúvidas. Quando a gente responde, a gente tem as dúvidas solucionadas, isso traz uma alegria muito grande para a pessoa. Imagina uma pessoa que ela está em conflito internamente constantemente. São pessoas de Libra, então eles ficam tristes. As dúvidas, em geral, são as fontes de todos os nossos sofrimentos. Forte essa frase, pessoal, mas real. A gente começa a sofrer quando a gente tem dúvida. As coisas estão claras, a gente segue adiante. Quando a gente tem dúvida, a gente fica preocupado. Você vai ver o Rabino para procurar. Rabino, eu tenho uma dúvida, o que fazer? Olha, o que eu faço da minha vida? Tenho agora proposta de trabalho, não sei o que fazer. Então, quando você escuta a resposta, um conselho ou a própria vida te dá uma resposta, pronto, isso traz alegria, porque a alegria está ligado com você acabar com as dúvidas. Quanto mais dúvidas você tem, mais triste você fica. E ela é uma pessoa que tem cheio de dúvidas. O conceito para isso, no caso do libriano, é procurar adquirir alguém, uma autoridade, para guiá-lo nesses casos, ajudando na sua devida escolha. Ele sozinho não consegue sair quando ele tem uma dúvida aonde ele tem argumentos tanto para o lado direito e para o lado esquerdo da balança. Fica muito difícil. Então, ele precisa de alguém que está fora, que vai chegar e falar, pega esse caminho e vai. É isso que eu tenho que fazer? É tudo que ele precisa ouvir. Tá? Então, pessoas que nascem em Libra, a gente tem que saber. Você tem filhos que nascem em Libra, tem alunos que nascem em Libra, etc. Cônjuges que nascem em Libra. Às vezes ele precisa de um empurrãozinho. Ele não, e não é por mal, é porque simplesmente ele tem esse conflito interno do que decidir. Possuem um poder de concentração fora do comum. Isso é uma coisa interessante. Essas pessoas que nascem em Libra, então eles têm esse poder de concentrar no assunto. Por incrível que pareça, por mais que ele é elemento ar, e ar você fala, o cara tá aí voando por ali, não. Ele tem um poder de concentração boa. Nós falamos que eles são super inteligentes, né? Por sua indecisão, costumam empurrar as coisas para o dia seguinte. Vão postergando. Perdem grandes oportunidades da vida por conta disso, sabe? Porque ele tem medo. Ele tem medo do que fazer. Então ele fica empurrando, fala, cara, não sei o que eu vou fazer. Quer saber? Deixa eu pensar mais um pouco, deixa eu pensar mais um pouco. E as oportunidades vão vazando na mão e ele perde. Então acaba ficando sem muita coisa que dava para chegar para ele, tudo por conta dessa indecisão. Homens de Libra, ar,
são bons conselheiros superficiais e objetivos. Presta atenção nessa palavra superficiais. Aqui a gente vai ver esse lado ar diferente do lado do elemento água, que a gente já vai ver aqui o seguinte. Olha só que interessante. Homens de Libra, que é ar, são bons conselheiros superficiais e objetivos, porém não daria bons e verdadeiros psicólogos. Por quê? Pois lhe falta um poder do sentimento profundo e emotivo, oriundo do elemento água. Pessoas que nascem canceriano, escorpião e peixes são pessoas extremamente sentimentais. Água está ligado com resto de bondade, está certo? E está ligado com sentimento. Então, você vai ver pessoas que nascem em câncer, escorpião e peixes são pessoas delicadas, delicadas. Não tem pessoas mais delicadas do que de peixes. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver isso. Então, eles são pessoas de ar. Ar, sabe? Eles entendem as coisas muito bem, mas falta o sentimento profundo. Eles não são pessoas que se sensibilizam com o sentimento do outro. Não. Por isso que para julgar, ele é bom. Você é advogado, ele é bom, mas ele te comove. Ele não está aí por teu sentimento. Isso é um grande problema. Então, é isso que ele está falando aqui. Ele deixa de entender o âmago do coração do seu semelhante. Então, por isso, eles são bons conselheiros, mas superficiais, porque ele não está entrando dentro da questão, dentro do teu coração. Por conta disso, são menos sentimentais. Apesar de serem pessoas doces e elegantes. Não são pessoas ruins, são pessoas boas, mas eles são menos sentimentais, são bem menos sentimentais. Isto ocorre pela influência da letra do mês, a letra Lamed. A letra desse mês é a letra Lamed. É a única letra do alfabeto hebraico que, quando escrevemos em um caderno, sua cabeça fica acima da pauta, como se fosse um periscópio, né, entendeu? De um submarino, né, que vai para cima, então, ocasionando que ele observe as coisas sempre por cima, superficialmente. Ele vê sempre por cima as coisas. Então, sabe, ele não está dentro, não é que ele levou para dentro do coração, é superficial, por cima. Por isso que a gente diz que eles são bons conselheiros, são pessoas boas, etc., mas são poucas emotivas, não são muito emotivas. Também os homens de Libra não gostam de brigas e de ferir ninguém. Portanto, quando num relacionamento vê que não há futuro com a pessoa, posterga em terminar para não gerar incômodo e ferir ao cônjuge. Olha o que ele faz. Isso é a pior coisa que tem, a gente vai ver. O homem de Libra, tá certo? Então, ele está vendo que o relacionamento dele não vai continuar. O que você deveria fazer? Ele deveria romper o relacionamento, mas ele não vai fazer isso porque ele não quer ferir a outra pessoa. Então, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele sempre fez na vida dele, fica postergando, fica tardando. Ele não fala, não toma decisão. Tudo isso para quê? Para não ferir o outro, porque ele não gosta, ele gosta de semente, de ser gente, sabe? Então, ele não quer ferir o outro, porque ele não quer ferir a outra pessoa. A verdade é que ele não quer ferir o outro. Então, o que ele vai fazer? Ele faz aquilo que ele sabe mais, fica postergando. O que acontece com isso? Ele deixa o outro mais louco ainda da vida, porque ele não toma decisão. E isso acontece, tudo isso acontece por conta de sua indecisão, de qual lado seguir. Mal percebe que ao assim agir, ele está fazendo para não deixar o outro ruim, tá certo? Por isso ele fala, quer saber? Deixa assim, deixa eu postergar, eu vou aguentar, não vou decidir agora. Mas, ele está fazendo isso com o outro, está fazendo o outro perder tempo. Então, ele fere muito mais a parceira, que ao descobrir que para o companheiro já era jogo perdido há bastante tempo, fica muito mais ferida ainda. Isso é um problema que pode ocorrer com gente de Libra. Ele vai postergando, ele não sabe, não toma uma decisão na hora, para não ferir o outro, mas acaba ferindo muito mais quando o outro descobre que já não tem mais papo entre eles. Ele não faz isso por mal, apenas por ser sua tendência. Vamos ver. Casar-se com um signo de água, câncer, escorpião e peixes, não dará muito certo. Quem? O nosso Libra. Casar com... Porque a gente acabou de descobrir agora que esses signos, câncer, escorpião e peixes, são sentimentais. Agora, um cara que é insensível, quer dizer, não é tão sentimental, não vai dar muito certo, não dará muito certo, pois estes são muito sentimentais, é algo que ele carece, sabe? Ele não tem sentimento. O signo de Gêmeos, ar seria o par perfeito para eles, porque ar com ar se dá bem. Se dão bem com os de Leão e Sagitário, ambos de fogo. Veja, Leão e Sagitário é fogo. Fogo com ar também se dá bem, porque o ar abastece o fogo. Com Aquário, que é ar, também combina, mas com Áries é terra, pessoal, pode dar ou não dar certo.
Já com os de peixes, água, no início parecerá tudo ótimo, mas no final não será feliz. Que nem eu falei para vocês, a gente não chegou lá ainda, mas quando a gente vai chegar, a gente vai aprender que peixes é o mais sentimental de todos os sentimentais. E quer estar bem de bem com todo mundo, é super, hiper sentimental, a gente vai estudar. Então, imagina, pode ser que o relacionamento começa bem, porque uma mulher de peixes é uma mulher que todo homem quer. É interessante isso. Quer dizer, e aí, o que acontece? Então, ela vai se dar com todo mundo, mas, na verdade, depois, a mulher ela vai precisar de muito carinho, porque ela é muito sentimental, e o cara de ar de Libra não vai ter o que dar para ela. Então, pode ser que no início vai ser muito ótimo, mas no final não será feliz. São pessoas limpas e desfrutam das cores da vida. Pessoal, só para recapitular o que a gente está falando. Tudo isso é o básico. É óbvio que se trabalhar vai dar certo também peixes com Libra. É óbvio que não precisa ficar procurando isso, que eu falei para vocês desde a primeira aula. Estamos falando as tendências. E é importante saber as tendências, porque você vai entender teu cônjuge amanhã. Sabe, você sabe que ele é desse signo? Ótimo, tu já sabe as características dele. Isso me ajuda a entender que se lhe falta isso é por natureza, então não por sacanagem, sabe? Não é que o cara está sendo sacana, não é que o cara está agindo de má fé. Então isso que é legal estudar, mas que dá, claro que dá para trabalhar e dá para a pessoa meditar, trabalhar nas suas midot, tudo dá. Estamos falando de uma maneira natural, né? Sempre é importante frisar isso nas nossas aulas. Financeiramente são estáveis, não esbanjam e não são pão duras, gostam de dar doações. Mulheres de Libra gostam de falar e de escutar outros. Olha só que interessante. Mulheres de Libra respeitam mais os filhos do que os próprios, mais os maridos do que os próprios filhos. Isso aqui é fantástico. Respeitam demasiadamente seus maridos. Chegam a amá-los mais do que os seus próprios filhos, algo que não é convencional. Isso são mulheres de Libra. Precisam de um companheiro, não gostam e sequer aguentariam ficar sozinhas. A gente já viu que ele precisa de um companheiro porque para ajudar a decidir, né, as coisas na vida. São machistas as mulheres, quer dizer, não são machistas, ou seja, pau para toda obra. Exemplo, farão um churrasco, pintaram suas casas, trocam os pneus e carros, por etc. Sabe, tá bom, mão na massa. Por isso que eu coloquei machistas entre aspas. Mas elas topam qualquer trabalho que seria de homem, na mulher de Libra está lá, não tem problema nenhum. Possuem quedas por doces, a gente já falou em guloseimas, por conta do planeta Vênus. O planeta é responsável pelo amor e prazer, a gente já viu isso. Crianças de Libra são ágeis. A gente falou que o sentido de Libra é a ação, porém tranquilas e sossegadas. Possuem dificuldade em decidir as coisas, pois têm muito medo de errar. Precisam do empurrão de alguém mais velho, assim alivia-se o seu conflito interno. Gostam de ler e discutem toda a informação adquirida com seus professores. Gostam de aprender em detalhes. O que quer dizer? Ele vai desconfiar sempre de você, porque ele tem um argumento à direita e à esquerda. Então ele vai querer saber qual a razão de tudo. Isso faz ele achar que ele é mais inteligente de todo mundo, porque ele quer entender as coisas no mínimo detalhe. Não acatam ordens sem suas devidas e minuciosas explicações de jeito nenhum. Você não pode pegar uma criança de Libra e falar, faz isso, meu filho. Vai falar, por quê? Pode me explicar por quê? É só isso que ele quer. Ele não está sendo mal educado quando ele te questiona a tua ordem. Não é isso. É simplesmente porque eles são assim. A tendência deles de querer explicação para tudo. A tribo é Efraim. Então ele falou o seguinte, o que aconteceu com Efraim? Aconteceu com Efraim foi a inversão, lembra? Da posição da mão na bênção de seu avô Jacó. Jacó, quando ele desceu para o Egito, ele foi abençoar os filhos de Yosef, Efraim e Menashe. Tá certo? Então, o pai colocou a mão na mão de Efraim e trocou. Em vez de colocar a sua mão direita de Menashe, colocou a sua mão sobre Efraim. Quando Jacó colocou a sua destra em cima da sua cabeça, a sua esquerda em cima da cabeça do primogênito, que era Menashe. O que quer dizer esse ato? Já que a tribo é Efraim, então eles conseguem reverter esquerda com direita. Essa é a ideia que eles fazem as pazes, entendeu? Severidade e bondade, eles conseguem argumentar para lá e para cá e fazer com que se cruzem e pronto. Então, eles conseguem resolver problemas de relacionamentos confusos. Efraim foi a tribo que parte deles fugiram do Egito e foram mortos e colocados num vale. Tem uma haftará, pessoal, que a gente lê no Shabbat Chol Hamoed Pesach, a gente vê uma profecia de Yehezkel. Ele era o profeta que ele profetizou a ressurreição que Deus falou para ele também naqueles vales. Então, está escrito que a tribo de Efraim, todos eram homens da tribo de Efraim que haviam morrido,
E Deus mostra para o profeta Ezequiel como ele vai ressurgir dos ossos, Deus fez os corpos, etc. Esse é o contexto da Haftarah do Shabbat Chol HaMoed Pesach, tá certo? São pessoas de Efraim. O que tem a ver isso? Esta é a razão de sua fuga constante. Acreditam que a solução é fugir e se esquivar. O que aconteceu? Tá vendo? Os caras de Efraim, eles fugiram do Egito. Só que eles foram abatidos pelos egípcios. Eles não conseguiram sair, eles fugiram da situação. Então, isso mostra por que as pessoas de Libra gostam de fugir da realidade, gostam de fugir e não decidir o conflito interno. Isso é só para poder mostrar a conexão com a tribo que está ligado a esse mês que é Efraim. O rei Yerovam ben Nevat era um rei muito perverso, que tomou conta da parte de Israel na época que teve o conflito entre Israel e Judá, que foi dividido o governo em dois. Então, eles tinham esse esse rei chamado Yerovam ben Nevat, que era da tribo de Efraim. Foi muito perverso. O motivo esta ruindade foi o medo de perder a realeza. Tá vendo? Ele tinha medo de perder a realeza. Então, ele dividiu Israel em dois. Ele ficou o rei da parte das 10 tribos, enquanto tinha o rei que era da tribo de Davi, que ficou tomando conta de Benjamim e Yehudá, que ficavam abaixo. Então, isso foi uma divisão da terra de Israel. E depois essas 10 tribos foram perdidas, então é um caos que aconteceu. Então, medo é a sua fraqueza. Ele tem medo de se... Medo é um problema de Libra, deixando nervoso, severo e muito tenso. Conserto, ter fé na providência divina. E, por fim, a última coisa que eu escrevi ele tem facilidade de iniciar uma nova fase da vida, por conta do ar que a gente falou, que então o ar está aqui, o ar está ali, então por mais que aconteça qualquer coisa na vida dele, ele tem chances fáceis, ele consegue superar, mudar e entrar numa nova vida de uma maneira tranquila. Deu para entender mais ou menos um pouquinho? Acho que a gente abordou bastante características, como que o nome, a tribo, a letra e as tendências das pessoas que nascem durante um período do ano que rege tudo isso tem um certo impacto, de uma maneira natural dentro da vida das pessoas. Essa é a característica básica de uma pessoa que ela nasce durante o mês de Tishrei, que a gente falou que carrega essas características da tribo do signo de Libra. Nós vamos ficar por aqui e Be'ezrat Hashem, se Deus quiser, na próxima semana nós vamos estudar o signo do mês atual, que é o mês de Reshvan, que a gente está entrando hoje à noite. Deixa eu desligar o gravador.